Hoje o clima é de decisão, de expectativa e, principalmente, de esperança para a torcida vascaína. O dia amanheceu com aquele sentimento diferente, aquele friozinho na barriga típico de jogo grande, porque logo mais, às 7 da noite, o Vasco da Gama entra em campo para encarar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não é só isso que movimenta os bastidores de São Januário, porque hoje também é dia de convocação da seleção brasileira, e tem vascaíno na mira da comissão técnica de Carlo Ancelotti. Então segura, porque o torcedor do Vasco vai ter muita emoção pela frente nas próximas horas. O momento do Vasco é de transformação. Depois de tantas dificuldades no início da temporada, o time comandado por Fernando Diniz finalmente começa a mostrar um futebol mais consistente, competitivo e, acima de tudo, vibrante. São 7 partidas de invencibilidade, com 3 vitórias e 4 empates, e um time que, pela primeira vez em muito tempo, dá ao seu torcedor a chance de sonhar com algo maior. Hoje, o Vasco ocupa a 11ª colocação na tabela, com 30 pontos conquistados e uma vantagem de 8 pontos para a zona de rebaixamento. É pouco? Talvez. Mas para quem começou o campeonato afundado nas últimas posições, esse cenário representa muito. Vencer o Bahia, depois passar pelo Cruzeiro, quebrar tabus e ganhar moral. É isso que o Vasco tem feito. No último sábado, diante do Cruzeiro, em São Januário, o time conquistou uma vitória histórica por 2-0, quebrando uma sequência de 6 anos sem vencer o Clube Mineiro dentro de casa. A última vez tinha sido lá em 2019, com aquele gol do Fred Guarim, lembra? Pois é, e detalhe curioso, quem estava nas arquibancadas tanto naquela vitória de 2019 quanto na vitória contra o Cruzeiro em 2022 no Maracanã pela Série B, era o mesmo torcedor apaixonado que hoje traz essas informações com tanta empolgação. Mas não foi só contra o Cruzeiro que o Vasco quebrou o tabu. Essa temporada de 2025 tem sido marcada por essas vitórias simbólicas. Teve o triunfo contra o São Paulo no Morumbi por 3-1, algo que não acontecia há mais de 8 anos. Teve o Brasileirão completo sem perder para o Flamengo, com 2 empates, 0-0 no primeiro turno e 1-1 no segundo, algo que não acontecia há 7 anos. Teve até a primeira vitória em cima de um time com Cássio no gol, um goleiro que historicamente complicava a vida do Vasco. Agora, o desafio é ainda maior, quebrar um jejum de 10 anos sem vencer o Palmeiras. Isso mesmo. O Vasco não vence o time paulista desde novembro de 2015, quando venceu por 2-0 em São Paulo. Desde então, foram diversos confrontos e nenhum resultado positivo. E hoje, no Allianz Parque, o Vasco vai precisar jogar tudo o que sabe, e um pouco mais, se quiser mudar essa história. Mas o torcedor sabe que quando o Vasco entra com raça, tudo pode acontecer. E o time de Fernando Diniz tem mostrado exatamente isso: entrega, vontade e personalidade. O jogo contra o Palmeiras pode ser o marco definitivo dessa retomada. Não só pela importância de pontuar fora de casa contra um dos gigantes do futebol brasileiro, mas também pelo que representa quebrar mais um tabu. E o Vasco vai contar com armas importantes para tentar essa vitória. Uma delas é Pablo Vegetti. Mesmo vivendo uma fase um pouco abaixo, sem marcar há 5 jogos, o atacante argentino segue sendo o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 26 gols. E detalhe, dentre os clubes do chamado G12, ele só não marcou ainda contra Internacional e Palmeiras. Hoje pode ser o dia perfeito para encerrar esse jejum pessoal e, de quebra, ajudar o Vasco a conquistar uma vitória histórica. Mas o desafio não para por aí. O técnico Fernando Diniz precisa lidar com desfalques importantes no meio-campo. Thiago Mendes ficou no Rio de Janeiro por conta de uma lesão na panturrilha. Jair está fora por um longo período após mais uma lesão no ligamento. Barros está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o setor fica fragilizado, e o treinador vai precisar improvisar ou apostar em novidades. Uma delas pode ser o jovem Hélder, volante de apenas 20 anos, que vem se destacando na base e que já treina com os profissionais há algum tempo. Ele já havia sido relacionado para clássicos, inclusive contra o Flamengo, e agora pode finalmente ganhar sua chance. O Hélder tem um estilo que agrada ao técnico Fernando Diniz. Ele é técnico, tem bom passe,
presença física e intensidade na marcação. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um dos destaques da equipe cruzmaltina. Está no clube desde o ano passado, após passagens pela base do Sport e do Flamengo. Neste ano, já são 39 partidas, 5 gols e 2 assistências na base. A expectativa é que, diante da carência de opções, ele possa ganhar minutos, talvez até uma estreia oficial, dependendo do andamento do jogo. Além do Helder, Diniz conta com Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho e Paulinho Paula para o setor. Mas há limitações. Tietê dificilmente aguenta os 90 minutos. Matheus Carvalho tem a confiança do técnico, mas também sofre com desgaste físico. Paulinho é mais ofensivo e não tem exatamente o perfil que Diniz costuma priorizar na função. Ou seja, o espaço pode sim se abrir para o garoto da base mostrar seu valor. E se tem algo que o torcedor do Vasco gosta é de ver a base sendo valorizada, ainda mais quando o time está em evolução. E como se já não bastasse o peso do jogo contra o Palmeiras, hoje ainda tem mais uma questão no ar, a convocação da seleção brasileira. Às 3 da tarde, na sede da CBF, Carlo Ancelotti vai divulgar a lista para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, e tem jogador do Vasco com chance real de aparecer nessa lista. No último sábado, o coordenador de seleções Rodrigo Caetano esteve em São Januário, acompanhado de membros da comissão técnica, para observar nomes como o lateral direito Paulo Henrique, o meio-campista Felipe Coutinho e o jovem atacante Ryan. E que noite eles escolheram para acompanhar esses jogadores, hein? Paulo Henrique marcou um gol, deu uma assistência e foi eleito o melhor em campo. Já Ryan jogou como gente grande, mostrando técnica, velocidade e maturidade. Coutinho, mesmo ainda longe do auge físico, mostrou lampejos da genialidade que o consagrou na Europa. Diante disso, não seria nenhuma surpresa se um, ou até dois, desses nomes fossem chamados para defender a amarelinha. O problema para o Vasco é que, se forem convocados, dificilmente estarão disponíveis para o jogo contra o Fortaleza, no dia 15, por conta do desgaste da viagem e do fuso horário de 12 horas entre Japão e Brasil. A torcida fica dividida entre o orgulho de ver seus jogadores representando a seleção brasileira e a preocupação com os desfalques em um momento tão decisivo do campeonato. Mas a verdade é que ter atletas convocados mostra que o clube está no caminho certo. Mostra que o trabalho está sendo bem feito, que o time voltou a ter relevância nacional e que seus jogadores voltaram a chamar a atenção da comissão técnica da seleção. E isso é motivo de comemoração. A expectativa é grande. Se tiver que apostar, dá para dizer que Ryan é o nome mais cotado para pintar na lista. Depois dele, Paulo Henrique corre por fora, com boas chances. Já Felipe Coutinho, apesar do nome forte, ainda precisa mostrar mais constância para reconquistar a confiança da seleção. Mas o simples fato de estarem sendo observados já é um sinal muito claro de que o Vasco voltou a ser protagonista. E é exatamente isso que faz o torcedor sonhar. Porque o Vasco, depois de tanto tempo vivendo incertezas, parece finalmente ter reencontrado seu caminho. Um time competitivo, que bate de frente com qualquer adversário, que já mostrou que pode vencer em qualquer estádio e que agora encara o maior desafio da temporada, derrubar um gigante dentro de sua casa. E se tem algo que a história já ensinou ao torcedor cruzmaltino é que, quando o Vasco entra desacreditado, é aí que ele cresce. E se hoje é dia de jogo grande, é também um momento em que a personalidade de um time realmente se revela. E o que o torcedor do Vasco tem percebido, jogo após jogo, é que esse elenco de 2025 tem mostrado fibra. Não é mais aquele time apático, sem identidade, que se escondia nos momentos de pressão. Hoje o Vasco vai ao Allianz Parque com postura de quem quer competir, de quem quer bater de frente. E mais do que isso, vai com a confiança de quem já derrubou muralhas maiores nessa mesma temporada. O Palmeiras, apesar de estar numa posição mais confortável na tabela, sabe que vai ter trabalho. O retrospecto recente do Vasco tem assustado adversários e empolgado seus torcedores. É um time que tem se reencontrado dentro de campo, que achou um equilíbrio defensivo importante e que passou a aproveitar melhor as oportunidades lá na frente. E mesmo nos jogos em que a bola não entra, o Vasco mostra um padrão de jogo, uma proposta bem definida, com os jogadores sabendo o que fazer com e sem a bola.
Isso é mérito de um trabalho que começa a amadurecer nas mãos do técnico Fernando Diniz. Claro que ainda há muito o que evoluir. O elenco não é perfeito, há carências, especialmente no setor de criação e em peças de reposição. Mas o torcedor reconhece quando o time está deixando tudo em campo. E é isso que tem feito a conexão com a arquibancada crescer. A torcida, que em outros momentos andava desconfiada, hoje comparece, apoia, canta e acredita. São Januário voltou a ser caldeirão. E mesmo quando o time joga fora, como será o caso hoje em São Paulo, dá para ver camisa Cruz Maltina espalhada nas arquibancadas. O sentimento é de retomada. E nesse contexto de recomeço, a presença de jovens talentos como Ryan é simbólica. O garoto vem conquistando espaço com personalidade, técnica e frieza nas decisões. É daqueles jogadores que parecem jogar com 10 anos a mais do que tem. Se ele realmente for convocado hoje, não será apenas um prêmio individual. Será também um retrato do que o Vasco tem construído. Porque não é só sobre vencer jogos, é sobre reconstruir uma base sólida, revelar talentos, resgatar o orgulho de vestir essa camisa e, principalmente, recolocar o clube entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. E não se engane, a convocação, se acontecer, também tem impacto direto dentro do vestiário. Mostra para os outros jogadores que o trabalho está sendo visto, que há reconhecimento, que vestir a camisa do Vasco novamente abre portas para voos mais altos. Isso fortalece o grupo, aumenta a competitividade interna e eleva o nível de entrega. Todos querem aparecer, todos querem fazer parte desse novo momento. E quando o ambiente está assim, positivo, com confiança e unidade, os resultados começam a vir naturalmente. Mas não dá para esquecer que o jogo de hoje é duríssimo. O Palmeiras tem um dos elencos mais fortes do país, joga em casa, com sua torcida, num gramado que conhece bem. É uma equipe acostumada com pressão e que sabe aproveitar as brechas dos adversários. Por isso, o Vasco precisa entrar ligado desde o primeiro minuto. Concentrado, firme na marcação, buscando neutralizar as principais peças do rival e aproveitando cada chance que aparecer. E é aí que entra a importância de jogadores como Payet, que tem qualidade para prender a bola, cadenciar o jogo e encontrar espaços em meio à marcação adversária. Se estiver em noite inspirada, pode ser decisivo. Outro ponto fundamental será a postura da defesa. Com a ausência de volantes mais experientes, os zagueiros terão papel ainda mais importante na construção das jogadas e na proteção ao sistema. E aqui vale destacar a evolução do setor defensivo do Vasco. Após um início de campeonato turbulento, com muitos gols sofridos, o time passou a se defender melhor, com mais compactação e cobertura. A entrada de Medel, por exemplo, deu um novo padrão à defesa. Ele organiza, orienta, corrige posicionamentos e ainda tem uma liderança natural que contagia o restante da equipe. No meio, o provável uso de Elder pode dar uma dinâmica diferente. Jovem, com fôlego e vontade de mostrar serviço, ele pode ser o pulmão que o Vasco precisa num jogo tão exigente como esse. É claro que o peso da estreia pode atrapalhar, mas se conseguir manter a cabeça no lugar, tem tudo para fazer uma boa partida. O garoto conhece bem a responsabilidade que é vestir essa camisa e, mais do que isso, sabe que uma chance como essa não aparece todo dia. Se for utilizado, vai com tudo. E se há um jogador que pode surpreender hoje, esse nome é justamente o do próprio Ryan. Ele tem mostrado faro de gol, se posiciona bem e não sente o jogo. Contra adversários grandes, cresce. E não seria absurdo imaginar que, justamente no dia da convocação, ele marque presença em campo com uma atuação de destaque. O futebol tem dessas ironias poéticas. O garoto, cotado para a seleção, pode muito bem se apresentar com um gol ou uma assistência que ajude o Vasco a quebrar esse tabu de uma década sem vencer o Palmeiras. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro foi sacudido nesta manhã por um rumor que vem ganhando força nos bastidores. Sérgio Ramos, ícone do futebol europeu e multicampeão pelo Real Madrid, estaria prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama. Segundo fontes próximas ao jogador,
o zagueiro espanhol teria aceitado uma proposta do clube carioca, deixando fãs e especialistas boquiabertos com a possibilidade de um dos maiores nomes da história recente do futebol mundial desembarcar no Brasil. Ainda não há confirmação oficial por parte do Vasco ou do próprio atleta, mas o burburinho se espalhou rapidamente pelas redes sociais e entre jornalistas especializados, gerando uma expectativa enorme. Fontes indicam que o contrato estaria sendo negociado nos últimos detalhes, incluindo o salário, tempo de vínculo e condições de adaptação ao futebol brasileiro, conhecido por seu ritmo intenso e estilo diferente do europeu. A chegada de Ramos poderia ser um divisor de águas para o clube, não apenas pelo peso do nome, mas pela experiência e liderança que ele agregaria ao elenco. Os torcedores, claro, já se dividem entre entusiasmo e ceticismo. Alguns enxergam na possível contratação a chance de ver o Vasco reconquistar o protagonismo que o clube já teve em décadas passadas. Outros questionam se um jogador de 38 anos, que passou boa parte da carreira em clubes europeus de ponta, conseguiria se adaptar ao calendário brasileiro, marcado por viagens longas e uma série de campeonatos simultâneos. Mesmo assim, o simples rumor de Sérgio Ramos no Rio de Janeiro já provocou uma onda de comentários e especulações sobre o impacto que ele poderia ter na Série B do Campeonato Brasileiro, caso o Vasco permaneça na segunda divisão. Nos bastidores, a notícia mexe com o mercado de transferências de maneira geral. Clubes rivais observam atentamente, enquanto empresários e agentes se movimentam, tentando avaliar se a chegada de um jogador desse calibre poderia abrir portas para novas contratações ou patrocínios. Enquanto isso, a torcida vascaína já sonha com uma defesa reforçada por um dos zagueiros mais respeitados do planeta, imaginando duelos épicos e jogos memoráveis. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o rumor sobre Sérgio Ramos e o Vasco da Gama promete dominar as rodas de conversa do futebol brasileiro nas próximas semanas. Resta agora esperar para ver se essa negociação se concretiza ou se ficará apenas como mais um quase histórico do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.